Sejam bem-vindos a mais uma edição do Drag News, o seu jornal com padrão esquerda de qualidade. No programa de hoje, você acompanha os destaques do último final de semana antes da eleição. E eu adianto que hoje vai ser difícil de fazer graça. Nos destaques de hoje, falaremos sobre os principais marqueteiros da campanha de Lula, Janones, Fábio Faria, o gigolô da Jequiti, Roberto Jefferson e o próprio Jair Bolsonaro. Lula deixa claro o mais importante no debate: a fome. Vamos começar com o que importa. No governo de Bolsonaro, programas de combate à fome encolhem 38%. Durante 4 anos, esse homem governou o país e não deu 1% de aumento de salário mínimo. Esse homem governou 4 anos e não deu um aumento para a merenda escolar, que hoje é de apenas 36 centavos. Essa é a verdade. E isso o povo sabe, porque o povo está sentindo na carne. O povo sabe que está passando fome, o povo sabe que está desempregado e, portanto, eu estou muito à vontade para repetir, não houve aumento do salário mínimo. Nessas eleições, o que está em jogo é muito sério, gente. Estamos falando de quem tem o que comer e quem não tem o que comer. O Brasil entrou com tudo no mapa da fome na mão desse homem. Precisamos ver os brasileiros felizes com comida no prato. De acordo com dados do CadÚnico, 49 milhões de brasileiros afirmam não ter renda suficiente para sobreviver. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta, ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. Coletiva de imprensa de Bolsonaro antecipa o discurso da derrota. Nem o próprio Bolsonaro acredita que ele será reeleito. A coletiva de imprensa ela foi convocada em resposta à negativa dada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ou Xandão, ao pedido de Bolsonaro para investigar inserções de rádio de sua propaganda eleitoral. A gente sabe que é confuso de entender, mas temos uma imagem de Bolsonaro explicando melhor a situação. E nem te conto mais. Eu entrei para o mundo dos spaces bolsonaristas e, segundo eles, o Bozo foi sereno, porque já está ganha a eleição. Olha o universo paralelo dessa galera. Voltando às fanfics das rádios. Em denúncia enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, bolsonaristas alegam que rádios das regiões Norte e Nordeste não estariam veiculando todas as inserções da campanha de Jair Bolsonaro, o que acarretaria em uma vantagem para Lula. Agora, vamos por partes. O que diz o TSE? Moraes negou o pedido de investigação, afirmando que o levantamento não tem fundamentação documental. Lá na sua decisão, ele também recomenda a investigação da coligação de Bolsonaro, já que a denúncia pode ser caracterizada como crime eleitoral, caso seja constatada a intenção de tumultuar o pleito eleitoral. Moraes também solicitou a investigação da utilização de recursos do fundo partidário que não poderiam ser utilizados para a contratação de auditoria. Agora, o que dizem as rádios? A maioria das emissoras respondeu que o material da campanha de Bolsonaro não foi entregue, ou foi entregue com atrasos. Além disso, uma das rádios citadas afirmou que a sua frequência não é a que foi apresentada no documento entregue ao TSE. Gerindo a campanha do mesmo jeito que geriu o Brasil nos últimos 4 anos, né, Naro? O que diz Bolsonaro? Foi nesse cenário que houve a coletiva de imprensa convocada por Bolsonaro, que nós já apresentamos um resumo nesta edição. Janones publica fotos e afirma estar com o celular do ex-ministro Bebiano. O deputado federal André Janones publicou em seu perfil no Twitter na terça-feira 25 fotos que teriam sido feitas pelo celular de Gustavo Bebiano, presidente nacional do PSL. Isso foi durante as eleições de 2018 e ele morreu em 2020 por conta de um infarto.
Em seus tweets, Janones afirma que a história terá um final apoteótico e que haverá choro e ranger de dentes, ao que tudo indica, se o conteúdo do aparelho for divulgado. Bebiano, gente, foi um dos primeiros aliados que romperam com Bolsonaro e afirmou antes de morrer que teria guardado material, inclusive fora do Brasil, para ser usado caso algo acontecesse com ele. O material estaria arquivado no celular do ex-ministro com conteúdos relacionados ao presidente Bolsonaro. É, gata. Entenda o que é e qual o problema do orçamento secreto. Mas vocês podem chamar de Bolsolão mesmo. A prática que vem sendo chamada de orçamento secreto é uma maneira de distribuir verbas públicas depois de o orçamento já ter sido aprovado por meio das emendas parlamentares. Inclusive, com a possibilidade de os parlamentares solicitarem emendas no orçamento de forma anônima. Na prática, a tática é usada para comprar apoio de parlamentares com a destinação de verbas que não seguem critérios estabelecidos em lei. Ou seja, ninguém sabe onde o dinheiro vai parar. Eu não sei para onde vai o dinheiro desse tal orçamento secreto. Pode perguntar para as senadoras aqui que elas te responderão com toda certeza. Diversos esquemas envolvendo o orçamento secreto já foram identificados. Por exemplo, em 2021, 3 bilhões de reais em emendas foram destinados à compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% acima do preço. Em abril de 2022, compra de ônibus escolares com 54% de sobrepreço, com suspeita de desvio de mais de 730 milhões de reais. Em julho deste ano, a revista Piauí publicou uma matéria que revela que cidades no Maranhão recebem 918 milhões de repasses do orçamento secreto. Os repasses são justificados com números fictícios de atendimentos. Por exemplo, a cidade de Santa Quitéria do Maranhão, com 26 mil habitantes, informou realizar 3.101 exames de HIV em um ano, enquanto São Paulo, com 12 milhões de habitantes, realizou 2.976. Não era anticorrupção, Naro? O Congresso enviou para o Supremo Tribunal Federal a lista dos parlamentares e o quanto cada um desses parlamentares recebeu das chamadas emendas de relator ou o orçamento secreto. E eu quero destacar um dos parlamentares que apresentaram esses dados, que foi o senhor Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente da República. Vejam só vocês, ele declarou cerca de 9 milhões e meio de reais declarados. E parte desses recursos foram destinadas para a cidade de Miracatu, que, pasme, sabe quem é o chefe de gabinete do prefeito? O tio do Eduardo Bolsonaro, irmão do presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Então vejam só vocês, dinheiro público fora do orçamento daquele que é destinado para as emendas, parte desses recursos para alimentar a base eleitoral em ano eleitoral e parte deles vai direto para as mãos do chefe de gabinete, que é irmão do senhor Jair Bolsonaro. E Bolsonaro não vetou o orçamento secreto para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, mesmo com a orientação de sua equipe. Ou seja, se ele ganhar, a mamata vai continuar. Flávio Bolsonaro faz montagem de Casimiro segurando o número 22 de Bolsonaro. A imagem verdadeira, na verdade, tinha o número 29 e foi publicada pelo streamer em comemoração ao seu aniversário. No Twitter, Casimiro repudiou a montagem e disse que está insatisfeito com o governo e que dia 30 vai macetar o 13 na urna. Foda! Foda! Isso aqui é foda pra caralho. Até o fechamento desta edição, o tweet de Cazé já tinha alcançado mais de 1 milhão de curtidas. Obrigada, Flávio Bolsonaro, pelo incentivo à campanha do Lula. Inclusive, esse tweet alcançou o recorde de tweets brasileiros com mais curtidas. Decisão do TSE impede Jovem Pan de propagar fake news sobre Lula. Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral de proibir a Jovem Pan de seguir negando a inocência de Lula, a emissora adotou o discurso de que está sendo censurada.
A emissora vem utilizando um canal de comunicação que é uma concessão pública para fazer campanha a favor de Bolsonaro. Em diversos programas, os comentaristas negam que Lula foi de fato inocentado de todas as acusações da Lava Jato e utilizam de termos como ex-presidiário para desqualificar Lula como candidato. O debate sobre encarceramento a gente faz depois, tá? Mas se é para falar de crimes, criminosos, bandidos, vagabundos, a gente tem uma lista enorme de crimes cometidos por Bolsonaro e sua patota. Teve o pedido de propina de $1 por vacina, enquanto as pessoas morriam na pandemia. Vale lembrar do esquema da rachadinha, no qual Michele Bolsonaro recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz. Não vamos deixar de comentar sobre os 51 imóveis comprados em dinheiro vivo. Sobre o orçamento secreto, a gente já falou para vocês. Então, a galerinha da Jovem Clã, quer dizer, Jovem Pan, vamos ser sinceros, né? Se vocês tivessem algum tipo de receio com quem comete crimes, com certeza vocês não estariam apoiando Bolsonaro. E por falar em crime, Roberto Jefferson resiste à prisão com tiros e granadas e nada acontece feijoada, do jeitinho que Bolsonaro e sua corja gostam. Mas bem, quem nunca errou, que atire a primeira granada, né? Vale destacar que mesmo que os ataques tenham ferido 2 policiais no momento da prisão, o clima era esse aqui da foto. Realmente muito engraçado. Infelizmente, a gente tem que se lembrar que em maio de 2022, Genivaldo de Jesus foi morto pela Polícia Federal por estar pilotando uma moto sem capacete e ainda enviou as multas para a casa da família. É esse o Brasil de Bolsonaro. Morte para quem é preto e pobre. Risadinha para bandido, branco e rico. Encerramos aqui mais uma edição do Drag News. Esperamos voltar quando Lula for presidente novamente. Tchau!